pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de nutrição consciente comigo, Eleonora. Então, o vídeo de hoje é bem prático, porque como a própria palavra diz, é um vídeo em que vamos mostrar várias receitas para vocês. Algumas estão na moda, outras são super rápidas, outras são simplesmente práticas feitas de um jeito não só rápido, mas também com ingredientes bem fáceis de encontrar. E a Eli, eu vou falar a receita e a Eli vai me dizer por que essa receita é boa ou não é boa. Ou talvez até seja boa, mas talvez à noite a gente não coma mais carboidratos. Enfim, a Eli vai dar um joinha ou um joinha para baixo pra gente dessas receitas que eu vou falar para ela. Então, basicamente, temos 4 pratos principais, depois temos 4 sanduíches, bagels, enfim, sanduíches, e depois temos 2 receitas um pouco mais na moda e muito apetitosas com detalhes especiais. Então, vamos começar com os primeiros pratos. O primeiro prato que vamos analisar é o clássico espaguete, alho e pimenta. Aquele feito rapidinho, bem rápido mesmo. Bem rápido, bem rápido. Que normalmente a gente faz à meia-noite, quando bate um pouco de fome, à meia-noite a gente evita. Mas é um prato que, embora simples, porque realmente é um daqueles pratos que sempre cozinhamos, principalmente quando a geladeira está vazia, pode ser bastante equilibrado. Ou melhor, com certeza falta a parte proteica. Nós sabemos disso. Mas aprendemos nesses anos que se redistribuirmos nos outros pratos, começando talvez até pelo café da manhã ou no jantar, ou simplesmente em um lanche, ainda conseguimos atender às nossas necessidades. Não é obrigatório incluí-la no almoço, mas é recomendado, pois é um prato equilibrado. Por quê? Porque ela não nos dá o índice glicêmico do carboidrato, já que tem o óleo, tem toda uma questão relacionada às gorduras que retardam a digestão, o que nos permite ter uma distribuição de açúcares mais gradual e, assim, menos fome à tarde. A pimenta é um estimulante. Então, olha, eu sempre lembro, não exageremos no consumo. Tem pessoas que realmente colocam grandes quantidades, porque isso pode causar problemas gástricos ou até mesmo uma hipersensibilidade gástrica, mas também pode ser ótimo para dar sabor. Ótimo também como estimulante. Então está tudo bem. Tá bem. E como dissemos, nesse caso, só precisamos tomar cuidado para equilibrar a quantidade de carboidratos, então de acordo com a nossa necessidade, de acordo com a nossa porção. Combinando talvez com um prato de legumes, já que só há a quantidade de carboidratos e gorduras. Ok, e não exagerar, né? Ou seja, não colocar quilos de óleo. Não é para usar muito óleo. O óleo, afinal, é uma gordura. Lembrando que cada grama de gordura tem 9 quilocalorias, então é o nutriente mais calórico entre os que temos à disposição. Por isso, a quantidade de óleo é fundamental e deve ser moderada conforme nossa necessidade, mantendo o equilíbrio. E lembrando que entre óleo cru e óleo cozido, em termos calóricos, não muda nada, porque às vezes dizem, mas é cru, mas é igual, cru, cozido, morno, é tudo a mesma coisa. O único problema do óleo refogado é a modificação da estrutura do óleo. Então ele pode se tornar mais difícil de digerir, pesado, pode produzir substâncias tóxicas e por isso torna a digestão mais difícil pra gente. Mas alho, óleo e pimenta é algo feito rapidinho, na hora. Sim, exato. Segunda receita, uma rápida, era o macarrão dos estudantes, o macarrão com atum, mas não um macarrão com atum difícil, onde eu tenho que dourar o alho, o óleo e o atum. Não, eu abro a latinha de atum no óleo de oliva, escorro o óleo, enquanto isso cozinho o macarrão e misturo tudo a frio. Assim, o macarrão quente no atum, um pouco de salsinha se a gente quiser colocar. 2 tomatinhos? 2 tomatinhos, basta porque depois fica demais, é isso aqui. Exato, eu chamo de macarrão do estudante ou do esportista, então todos aqueles que... Do homem em geral, eu acho. Todos aqueles que saem da academia, meu Deus, e agora, o que eu como? 5 minutos antes de voltar ao trabalho? É um prato muito equilibrado, é um prato onde temos uma porção de proteína. Lembrando que o atum está entre os peixes gordurosos, principalmente em lata ou em vidro. É um alimento que não devemos exagerar, mas pode fazer parte da dieta semanal. Então, rápido, sem necessidade de cozimento. Então, mesmo nesse caso, não alteramos as proteínas nem as gorduras, é equilibrado porque temos carboidrato do macarrão,
atum, proteínas e um pouco de óleo como gordura. Muito bem, como dissemos, se quisermos colocar 2 tomatinhos ou outro tipo de verdura. Um pouco de rúcula, na minha opinião, fica bom. Certo, nem precisamos cortar. Isso, faça com as mãos assim. Nesse caso também temos a quantidade de fibras, então está perfeitamente equilibrado e, como dissemos, para incluir uma vez por semana, quando estamos com muita pressa, está ótimo. Pode ser feito? Então, aprovado. Depois outra receita é arroz, batatas, ervilhas com um fio de azeite, mas não é nada difícil de fazer. Ou seja, cozinhamos o arroz, cozinhamos as batatas, cozinhamos as ervilhas e misturamos tudo com um bom fio de azeite. E isso aqui... Aqui eu diria a próxima. Absolutamente não. Então, se antes podiam encontrar pequenas variações, tudo bem. Ok, equilibrado. Nesse caso, absolutamente não. Que não fiquem chateados comigo no sul da Itália, onde tem macarrão com provolone e batatas em vez de macarrão, arroz e ervilhas também no norte. Exato. Então, é uma combinação muito válida do ponto de vista do equilíbrio proteico. Porque sempre lembramos que carboidratos, então cereais e leguminosas, ele tem proteínas diferentes e se complementam bem, mas ao mesmo tempo também tem muitos carboidratos. Nesse caso, também colocamos as batatas e vamos lembrar que o arroz, mesmo o basmati ou o arroz branco, também tem um alto índice glicêmico. A batata tem um índice glicêmico altíssimo e as ervilhas entre as leguminosas são as que têm o índice glicêmico mais alto. Perfeito. Então temos um pico de açúcar simultâneo que nos leva a ficar cansadas, a não processar bem esses carboidratos no nosso metabolismo e por isso acumular massa gorda. Depois de um prato desses, só podemos fazer uma maratona ou repor as energias de uma maratona. Achei que depois desse prato vinha ao sofá, mas não. Isso nos levaria ao sofá, porque justamente nos dá esse pico glicêmico muito alto. Mas veja, ainda assim poderia ser um prato, mesmo assim, muito desequilibrado. Para todas aquelas pessoas que praticam atividades de endurance muito prolongadas e em ritmos altos e que realmente precisam de uma carga importante de carboidratos, mas mesmo nesse caso, associados a um momento de competição antes ou depois da prova, não para recuperação, isso absolutamente não. Não no dia a dia. Então encontramos um prato reprovado, agora vamos em frente, que é a última receita. Essa é muito boa, são as tagliatelle com cogumelos porcini. Então a nossa ideia é azeite, alho e os cogumelos porcini secos, hidratados com um pouquinho de água. Eles são hidratados com um pouquinho de água, deixados na frigideira em fogo baixo com a tampa e à parte cozinha-se as tagliatelle e depois mistura-se tudo com um pouco de salsinha. E é isso, só isso, é isso aqui. Essa é uma receita de domingo, então é saborosa. Geralmente domingo tem linguiça e creme de leite. Versão light. A vovó colocaria linguiça e creme de leite. Versão light, mas não é um prato para ser totalmente descartado. Por quê? Porque de qualquer forma, a massa com ovo também é uma massa bastante proteica. Então, se a gente porcionar direitinho, como sempre, é um alimento que podemos incluir na nossa semana. Além disso, é uma massa que não é recheada, então não tem calorias extras vindas da carne do capelete ou de outros ingredientes. Enfim, ricota ou outro recheio, então continua sendo uma massa de ovo simples. Os cogumelos porcini, especialmente os secos, têm uma pequena quantidade de proteína que acaba equilibrando esse ovo dentro da massa. E depois, nesse caso também, temos a oportunidade de colocar legumes como acompanhamento. Então, se a gente tiver que pensar em uma massa simples, é melhor essa do que uma massa só com manteiga ou azeite. Sim, porque a massa com ovo tem mais proteínas dentro do que uma massa seca. E também, em relação aos carboidratos, na massa com ovo tem menos do que na massa seca. Sim, porque há esse equilíbrio com a proteína. Então, em comparação com um prato de macarrão simples, com certeza é mais saciante, mais saboroso, porque nesse caso não tiramos nada do sabor. E como eu disse, também é uma versão leve para um prato de domingo. Adoro o cogumelo porcini seco, é delicioso, gosto muito. Muito saboroso, sim. Sanduíches, então. Aqui é onde as coisas ficam interessantes.
Ah, sim, agora é aqui que eu te quero. Então, o sanduíche com Filadélfia, salmão e abacate pode ser um sanduíche ou um bagel, né? Agora existem 250 tipos diferentes de pães no mercado. Então, vamos dizer sanduíche, vamos generalizar. Então, essa coisa aqui, Filadélfia, salmão e abacate, é muito na moda, muito muito de Instagram. Muito instagramável, sim. A gente gosta ou não gosta? A gente gosta. A gente gosta. Então a gente gosta com atenção. Atenção! Gostamos principalmente por ser um prato completo. Então temos peixe com ômega 3, temos gorduras boas vindas do abacate e temos um queijo cremoso que serve mais para dar cremosidade. Mas também nesse caso, Filadélfia ou queijos cremosos de todo tipo, encontramos de vários níveis nutricionais, então agora vamos prestar atenção nisso também. Mas, bem, o carboidrato do pão geralmente não é uma coisa exagerada, normalmente temos... Sim, por volta de 50. Cerca de 50 gramas, então, olha, vira um prato completo, muito proteico. Atenção nesse caso aos quê? As gorduras, porque Filadélfia ou queijo cremoso, salmão e abacate são todos alimentos gordurosos. Tudo gorduroso. Então precisamos ter cuidado para porcionar bem esses alimentos, escolher e selecionar alimentos menos ricos em gordura, ou seja, light. Me permitam usar esse termo, mesmo que eu não goste. Então, talvez escolher um salmão de melhor qualidade. Temos o salmão do Alasca, que de fato tem menos gordura, e talvez optar por um queijo cremoso light. Aliás, há vários tipos com teor de gordura bem baixo. Sim, mais magro, médio magro, bem magro. E também nesse caso, talvez o abacate, ao invés de cortá-lo em fatias grossas, podemos fazer um creminho. Assim vai menos, digamos. Exato, usamos menos. Talvez 30 ou 40 gramas. Exatamente. Ou então fazemos fatias bem fininhas, né? Se gostamos mesmo daquele efeito de pedaço. Sim, mastigável, um pouquinho. Exato, sim. Ele nunca fica crocante, fica macio, mas ainda traz frescor e um bom equilíbrio. Então só preste atenção ao componente de gordura nesse caso. Exato. Sim, como a Eli disse, mesmo dentro de uma receita como essa, que pode parecer que não, que só se faz desse jeito. Não, na verdade há 650 mil tipos de Filadélfia. O salmão defumado tem um com 12 gramas de gordura e outro que mencionei antes com a Eli. O salmão do Alasca, já aviso, é o defumado mais caro que vocês podem encontrar. Mas, se vocês olharem os valores, ele tem 1% de gordura e é delicioso. Então é perfeito, por exemplo, numa receita como essa, onde tudo é gordura. Depois, nesse segundo sanduíche, então hambúrguer, ovo, queijo fatiado, alface e tomate. Então eu quero fazer em casa o clássico hambúrguer que eu comeria em uma grande rede. Sabemos que não dá para fazer igual porque faço em casa. Ok. Então, também nesse caso, temos um mais ou menos. Por quê? Porque o ovo, a salada e o tomate são ótimos, proteínas, bom teor de gorduras e bom teor de fibras, então está bom. Com relação à fatia de queijo processado ou queijo derretido, eu sempre tenho um pouco de dificuldade em aceitar, porque é um alimento que, mesmo sendo de qualidade, é um produto processado, industrial, muito rico em gorduras. Então precisamos ter muito cuidado com esses produtos, mas poderíamos substituí-lo por uma deliciosa fatia de queijo fresco. Na verdade, eu queria te perguntar se, em vez da fatia de queijo processado, qualquer que seja, a gente coloca a fatia de... Qualquer queijo também. Fontina ou outro. Sempre aumentamos um pouco as gorduras saturadas, porque ovo e queijos, especialmente os maturados, aumentam as gorduras saturadas. Mas se conseguirmos equilibrar na outra refeição com produtos vegetais, então leguminosas, em vez de peixe branco, está ótimo. Podemos aceitar, mas sempre preste atenção aos ingredientes. Ok, perfeito. Então vamos passar para outro sanduíche, que é o sanduíche com omelete. Então nós... Ou ovo mexido, só ovo, sal e pimenta, não precisa colocar litros de óleo. É simples, unte a frigideira com óleo, enxugue, acrescente ovos, sal e pimenta. Pronto, refeição completa. Se a gente acrescentar uma folha de alface, é um almoço completo. É o típico almoço que os avós levavam para os canteiros de obras. É muito satisfatório. Então, naturalmente, é um alimento.
O ovo, vamos lembrar, é um alimento que sacia, é rico em ferro, rico em gorduras, mas também rico em proteínas nobres. Então, nesse caso, podemos realmente usá-lo como um almoço quando estamos fazendo uma atividade física, quando estamos trabalhando em movimento. Então, com certeza, não aquelas 8 horas clássicas no escritório, sentada na mesa, porque pode ser um pouco calórico demais, mas em uma vida dinâmica pode funcionar. Talvez a gente coloque 2 folhas de rúcula aqui no meio também, que combinam bem. Aliás, pode ser muito útil também naqueles dias em que decidimos fazer uma trilha e talvez não queremos cair sempre no mesmo embutido de sempre. E então, Em vez de falar vou levar um lanche, e levo com embutido, mas como é processado, colocamos ovo. colocamos um ovo, exatamente a mesma coisa podemos fazer com o ovo cozido. Sim. Então talvez o sanduíche com ovo cozido e uma folha de alface. Perfeito. Gosto do sanduíche com ovo, até é gostoso. Mexidos, de qualquer jeito, os ovos. Então, o último sanduíche, esse é um pouco mais difícil. Vamos ver, então. Um sanduíche com, não é fácil, creme de grão de bico. Então, pegamos o grão de bico, aquele de latinha, escorremos, lavamos como a Eli nos ensinou, batemos no liquidificador, fazemos um creminho e depois colocamos um pouco de tomate seco. Então, creme de grão de bico e tomate seco. Simples, um sanduíche vegano. Vegano, exatamente. Então todo mundo pode comer mesmo e com proteínas vegetais. Então também é uma versão onde a gente não está sempre cheia de gorduras saturadas e acima de tudo é muito saboroso. Porque o creme de grão de bico, junto com o tomate seco, dá um toque de sabor incrível. Então é muito, muito gostoso. Nesse caso, eu também recomendo considerar pães integrais, ou com sementes, ou com cereais. É, combina bem. Assim, a gente também tem aquela parte crocante, coisa que talvez com pão simples não teríamos. Sim, fica tudo molinho com esse creme de grão de bico. Exato. E a única coisa que você precisa prestar atenção é se os tomatinhos estão em conserva de óleo. Acho que sim. Em conserva de óleo, bem escorridos, bem amassados. Seque bem com um pouco de papel toalha, mas é uma ideia muito, muito boa, sim. Muito bem, aprovada. Então, as 2 últimas receitas são receitas um pouco da moda, um pouco diferentes. Então, a primeira é um mingau mais salgado. É uma receita um pouco especial. Então, flocos de aveia cozidos em água quente e molho de tomate que ficam um pouco coloridos assim. Ficam meio rosados. Exato. Fica meio rosado, na verdade vira esse mingau. E tudo isso, esse mingau salgado, é decorado com cogumelos champignons salteados na frigideira, sem óleo e tomatinhos cozidos na air fryer com um pouco de sal, pimenta e orégano, que combinam muito bem, um pouco de azeite cru e um pouquinho de queijo grana. Esse sanduíche tem um pouco de tudo. Gostoso. Esse prato, esse mingau, tem 2 variações. Uma versão para o café da manhã e outra para o almoço. Ok, por quê? Porque antes de tudo ele é salgado. Então, nem sempre temos a versão doce da bebida vegetal com aveia, que geralmente é muito usada de manhã. Lembremos então que para todos que gostam de coisas salgadas, essa é uma ótima opção. Lembremos que a aveia, os flocos de aveia, são um alimento com índice glicêmico muito baixo, muito saciante, porque esse mingau também fica cremoso. Então é bem satisfatório. Que também nos fornecem um bom aporte do ponto de vista dos nutrientes. Lembremos que a aveia era usada inicialmente para alimentar cavalos, justamente porque é muito nutritiva. Então lembremos que em um dia intenso, em um dia em que temos muitas coisas para fazer, ela pode ser muito bem utilizada, mas com baixo índice glicêmico. Então ela nos sacia, nos dá saciedade durante toda a tarde. Além disso, é fácil e muito saboroso graças aos cogumelos e tomatinhos secos. Hoje em dia, quase todo mundo tem uma fritadeira, né? Então, de forma muito rápida e em pouco tempo, conseguimos também obter aquela parte mais crocante. Certo. Ok, então é ótimo também como prato único no almoço. Um pouco de parmesão, colocamos 2 lascas de parmesão por cima, né, assim. Também há minerais, cálcio e vitaminas que nunca fazem mal. Depois, na minha opinião, agora eu vou preparar isso, vou experimentar. É muito saboroso. Na minha opinião, especialmente no período de inverno, quando não queremos o arroz de sempre, a massa tradicional de sempre, pode ser uma ótima sopa para se ter. Um creme, eu chamaria de creme. Creme, exato, porque não vai ficar com muito caldo. É uma coisa mais, assim, não compacta.
Não, não é compacto, é cremoso. Enfim, vocês entenderam? Última receita. Essa receita não está na moda, mas a gente colocou na categoria de receita da moda. Vamos deixar assim, é arroz com leite, já provaram? Essa é a versão salgada, mas também existe a doce. Arroz com leite com açúcar, adicionando açúcar. Nesse caso, é arroz cozido em 50% de água e 50% de leite. Se quisermos fazer direito, não é que usamos o leite integral, talvez aquele semi-desnatado. Sim, ou bebidas vegetais. Ou bebidas vegetais. Naturalmente, colocamos um pouquinho de sal e só. Essa é uma receita muito simples. No final, podemos colocar um pouco de queijo parmesão e um pouco de raspas de limão para dar um toque especial. Mas é muito simples assim. Então, arroz cozido no leite, água e leite. Sim ou não? Sim. E vamos sempre lembrar de tomar cuidado, principalmente se houver intolerância ao leite, porque nesse caso usamos a bebida vegetal. Mas o arroz é um cereal sem glúten, que então se adapta bem também para todas aquelas pessoas que não toleram glúten. É um alimento, de qualquer forma, que pode ser utilizado também durante períodos de convalescença, então quando temos problemas gastrointestinais. Nós fizemos um vídeo inteiro sobre as propriedades do arroz e sobre as substâncias que melhoram justamente a regeneração da mucosa intestinal. Então, é um alimento que deve ser absolutamente incluído na dieta. E também, nesse caso, podemos ter a versão salgada, que pode ser utilizada tanto no café da manhã quanto no almoço. Aqui está a única coisa sobre o leite no cozimento. Sempre mantenha as temperaturas baixas, porque as proteínas do leite podem passar por transformações e se tornar mais difíceis de digerir. Então, sempre cozinhe devagar ou, de qualquer forma, primeiro cozinhe o arroz na primeira parte com água e depois, no final, misture com o leite nos últimos 10 minutos. Fazer um pouco de cada vez, entendi. E talvez a gente evite o leite integral, né? Sim, vamos evitar o leite integral, pois pode ser mais difícil de digerir por ter mais gordura. Então, um leite semi-desnatado, ou não totalmente desnatado, mas semi-desnatado é melhor. Perfeito. Então, pessoal, nós também demos várias receitas para vocês. Poxa vida, que maravilha. Espero que vocês preparem e contem pra gente nos comentários aqui embaixo como ficaram, porque estamos muito curiosas. Algumas nós mesmas experimentamos, outras talvez não, mas como ideia nos inspira muito. Então, se vocês tiverem outras receitas para sugerir pra gente, por que não? Nós vamos fazer outro vídeo sobre receitas práticas. Junto com a Eli, mandamos um beijo e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!